E aí pessoal, tudo bem? Agora gravar um videozinho aqui, só uns conceitos básicos mesmo, que a gente vai falar nos conceitos iniciais. Quando a gente começa a estudar termodinâmica, a gente tem que estabelecer algumas coisas fundamentais para a gente conseguir saber do que a gente está falando. Tá? Então, um dos conceitos mais fundamentais que existem na termodinâmica é o tal do sistema. O que é o sistema? Né? A gente vai falar de sistema o tempo todo, falar aqui nas explicações, nos exercícios resolvidos, a gente fala de sistema. Sistema na termodinâmica é um objeto de estudo. Você está estudando, por exemplo, uma massa, um ar dentro de um cilindro, pistão-cilindro. Seu sistema é aquele. Está estudando uma turbina, seu sistema é a turbina. Está estudando um ciclo de geração de potência, seu sistema é o ciclo de geração de potência. Então tudo é isso, né? Depende de como é que você vai, mas como é que você vai definir esse sistema. Você também vai definir o que você está estudando. Se estiver fora do seu objetivo de estudo, não faz parte do seu sistema. E existe uma distinção muito grande entre sistemas que são abertos e sistemas fechados. O sistema fechado é aquele que tem uma massa fixa, uma quantidade de massa fixa, que não vai mudar, não vai ser alterada. Estou estudando aqui a água que está dentro da minha garrafa, então essa água não vai mudar, a mesma quantidade. Se eu aquecer essa água, ela evaporar, se eu beber a água, se a água congelar, é a mesma massa, a quantidade de massa que eu estou estudando não vai mudar. Ou posso ter um sistema que seja aberto, né? Um sistema que, a partir de que permita essa passagem de massa para dentro e para fora desse sistema, e massa, e trabalho, e calor, ele permite a transferência de qualquer coisa através de suas fronteiras. O que seria um sistema aberto? Né? Um sistema aberto pode ser, por exemplo, uma turbina passa um ar para dentro de uma turbina, sai, mas ali dentro eu posso analisar a minha turbina com esse fluxo de massa entrando, fluxo de massa saindo, é um sistema aberto. Nesse caso, eu gosto de usar a terminologia, que já é a terminologia que a gente usa mesmo quando trabalha com mecânica dos fluidos. A gente está mais acostumado a chamar sistemas abertos, marcar aqui para vocês, os sistemas abertos são chamados de volumes de controle. Tá? Então, quando a gente fala de sistemas abertos são relacionados com esse nome de volumes de controle. E num caso a gente está considerando uma massa, que a gente está analisando, no outro a gente considera um volume, um pedaço de um volume que a gente vai tentar analisar. Por exemplo, para esse sistema aqui, ó, se eu considero esse sistema como sistema fechado, esse sistema fechado aqui, eu estou considerando, por exemplo, que é esse líquido que está aqui dentro. Ó. Olha só, o líquido que está aqui dentro é o sistema fechado. Se eu aqueço ele, ele vira vapor, a quantidade de massa continua a mesma, só virou uma parte líquido e uma parte vapor. Tá? Então aqui eu estou considerando que o sistema é um sistema que é sistema fechado. Se esse sistema for um volume de controle, um sistema aberto, eu posso pegar, por exemplo, só essa parte aqui, ó, essa parte onde está o meu líquido aqui agora, ela é o meu volume de controle. Tá? E aí quando eu for fazer algum processo, né, que vai começar a aquecer essa água aqui agora, o meu volume continua o mesmo. Vou fingir que estou desenhando o mesmo volume ali do outro lado. O meu volume continua o mesmo. Mas agora, através da minha fronteira, a fronteira de cima aqui, ó, esta fronteira ó, que eu tenho aqui, ó, agora passou vapor foi para o lado de cá. Tá vendo? E dentro do meu volume, eu perdi um pouco de massa, ou seja, permitiu passagem de massa no meu volume de controle. É um exemplo bobo, mas só para exemplificar mesmo, que uma ideia está analisando um volume fechado, o outro está analisando uma massa fechada. Os tipos de volumes de controle, eles permitem a passagem não só de massa, porque a partir do momento que você permite passar massa, você permite passar qualquer outra coisa. Você permite que você passe, por exemplo, uma troca de calor, você permite que passe trabalho, você permite que passe qualquer outra coisa, seja transferida aqui através do volume de controle. Não tem limitação necessariamente para ele. Limitação a não ser que você especifique, olha, esse volume de controle não tem troca de calor, não tem alguma coisa assim, mas na verdade é uma hipótese. Né? O volume de controle, em tese, ele permitiria a passagem de qualquer coisa para suas fronteiras. Tá? Mas o sistema fechado, sempre que eu falar agora sistema daqui para frente, eu estou falando de sistemas fechados, tá? Ou seja, a partir de agora, sempre que eu falo, estou analisando um sistema, o sistema eu já estou analisando com o sistema fechado. Só vai ter uma diferença entre esse sistema, né, que pode ser o sistema tanto fechado, que ele pode estar com uma quantidade de massa, que ela pode estar isolada, e essa massa isolada, ela não permite troca de nada. Ela tá, se pensa que o último exemplo que eu costumo dar é o exemplo do universo. Se pensar um universo, por exemplo, o universo é uma quantidade de massa, né? A gente não conhece nada externo ao universo, não temos consciência de nada que seja externo ao universo. Então essa quantidade de massa do universo, ela é a mesma, independente de qualquer coisa, e ela não troca também nada externo a ela, não vai trocar calor, não vai exercer trabalho com nada externo, porque não tem nada fora dela. Então, o universo ele é um sistema isolado, ele não troca informação com nada que está fora dele. Você pensar, por exemplo, uma garrafa térmica perfeita, por exemplo, ela está ali, ela não troca no tipo de calor, o café que está dentro dela ali não vai trocar calor com nada fora, e ela também está parada, né, não exerce nenhum tipo das suas fronteiras não se movimentam, não está exercendo nenhum tipo de trabalho, não tem nenhuma entrada de energia elétrica dentro dela, nenhum campo magnético exercendo força, nada disso.
Essa garrafa de café, que tem um isolamento perfeito térmico, ela também é um sistema fechado e isolado. Tá? Mas os sistemas fechados não necessariamente são isolados, porque a gente sabe que as garrafas térmicas reais, por exemplo, não são perfeitas. Elas permitem um pouco de troca de calor, ou seja, nosso café esfria, né? A gente faz café de manhã, de tarde já está gelado. Então a gente pega esse café, por exemplo, ele vai ter uma troca de calor com a vizinhança, ele não está exercendo nenhum trabalho, mas ele permite essa troca de energia. Então você tem um sistema que permite trocas de energia, ou permite seja passagem de trabalho, seja de calor, esse sistema ele deixa de ser um sistema isolado para ser um sistema não isolado. Tá? Permite troca de energia ou se não permite trocas de energia. Então tem essas duas definições, tá bem? A gente até falou, para o sistema acima, ele é um sistema isolado ou não isolado? A gente pensa nesse sistema aqui agora, né? Nesse sistema a gente está meio claro que ele é um sistema que não é... pensar nesse sistema fechado aqui, nesse sistema que está fechado aqui agora. Por exemplo, a pergunta é para isso, para o sistema fechado acima, que é aquele que a gente acabou de ver, ele é isolado ou ele é não isolado? Vamos olhar lá para ele como é que ele está funcionando. Né? O sistema acima aqui, ó, ele está assim, ó, tem uma massa de líquido, né, que eu até especifiquei essa massa aqui, que está toda nessa parte azul, e eu vou aquecer ela, vai virar uma mistura, né? Uma parte dela vai virar vapor, né? A parte de líquido dela diminui, e a parte de vapor vai começar a se expandir, então vira uma mistura líquido-vapor. Esse sistema é fechado, ele é isolado ou não é isolado? O que está acontecendo nele? Por que aconteceu para ele ter essa mudança, né, de estado? Ele saiu de uma fase só líquida, virar uma mistura líquido-vapor. O que aconteceu aqui foi que a gente introduziu calor. Ó. Esse sistema, o nosso processo aqui, a gente considerou ter uma introdução de calor aqui dentro dele. E essa introdução de calor, para ela ser feita através das fronteiras, significa que o meu sistema ele não é isolado. Ele troca calor com o meio ambiente, ou ele recebe, ou ele permite a passagem de calor para fora. Tá? Então isso aqui são considerações, a gente acabou de identificar um sistema que é não isolado. A partir do momento que a gente sabe disso, a gente consegue identificar isso para qualquer coisa. A gente vai analisando, por exemplo, lá no livro do Moran Shapiro, tem essa questão que é o gás que está aqui dentro. Ó. Ele é um sistema o quê? Ele está ali, a gente pode considerar se esse gás, primeiramente se for um motor de verdade, a gente fala que esse daí vai ser um sistema aberto, né? Porque o ar entra, o ar sai, assim, o ar entra em combustão e depois ele se expande, sai do motor. Mas se você considerar esse gás só nesse momento, que ele está ali, só nesse instante que está tudo fechado, ele é um sistema, pode falar que ele é um sistema fechado. Né? Aqui agora está um sistema fechado, mas esse sistema ele vai trocar calor, ele vai trocar trabalho, ele troca trabalho, porque ele está empurrando isso aqui, ó. Ele empurra esse pistão para baixo. Você exercer força sobre uma certa distância é a definição de trabalho. Né? Trabalho é o quê? É força, é integral de uma força, produto interno com uma certa distância. Então isso daqui é a definição de trabalho. Então se você tem essa força exercida a uma certa distância, vai ter uma certa quantidade de trabalho trocado. Ele também troca calor aqui, né? Ele passa calor aqui para fora, passa calor aqui também. E eu posso ter um sistema fechado, mas ele é não isolado. Isso aqui é não isolado. E eu tenho sistemas que são, no caso, abertos, que seria o motor inteiro, que eu tenho o ar entrando aqui em cima, eu tenho o ar saindo, a exaustão, cadê? A exaustão sai aqui embaixo. E ele também troca trabalho, que é através dos eixos, né? Se tem entrada de combustível, ou seja, isso aqui já é um sistema aberto. Ele troca tudo, né? Está trocando tudo, informação, sistema aberto, porque ele troca não só os fluxos, né, mas também troca calor, troca trabalho, ou seja, sistema aberto sempre permite trocar tudo, né, permite teoricamente a troca de qualquer informação pelas suas entradas e suas saídas. Tá? Por que é importante a gente ter essas duas definições? Vocês vão ver elas, a gente vai seguir no curso, vai ficar mais claro. As leis fundamentais minha esposa me gostou aqui. Tudo bem, mas as leis fundamentais da física que existem, elas partem, né, da ideia de sistemas. Por exemplo, isso aqui, ó, a gente pensa na segunda lei de Newton. Pensando aqui na segunda lei de Newton. O que ela é? A força na versão mais simples, né, a versão que a gente aprende, né, no ensino médio, força é igual a massa vezes a aceleração. Na verdade, a definição da segunda lei de Newton é outra. Né? A definição da segunda lei de Newton é que a força ela é igual à variação da quantidade de movimento. Né? Esse P aqui seria a quantidade de movimento. Então seria isso aqui. Mas na definição que a gente aprende, né, uma massa constante na segunda lei de Newton, ela é essa definição aí de um sistema. Todas as leis fundamentais que existem da física, que a gente conhece, que a gente utiliza... Opa, ué, aqui não apagou não? Deixa eu ver, vou apagar isso tudo aqui. Essas leis, só não sumiu, mas tinha apagado sim. Todas as leis fundamentais que a gente conhece para a física, né, essas leis, tipo a segunda lei de Newton, a lei da conservação da energia... sei lá, qualquer outra lei que você pensar, elas não são derivadas para volumes de controle. Elas são derivadas inicialmente para sistemas. Toda definição física que a gente tem, a física que nós conhecemos, vem lá do ensino médio, é toda feita para volumes de controle. Lei de resfriamento, essas coisas, tudo isso é feito para volume de controle.
Só que as aplicações reais que nós temos são muitas aplicações de volumes de controle. Você vai projetar uma turbina, você vai projetar um compressor, você vai projetar um trocador de calor, você vai projetar uma caldeira, você vai projetar um outro tipo de sistema, um motor de aeronave, por exemplo. Tudo isso permite fluxo de massa, tudo isso é sistema aberto. É sistema que permite essa entrada e saída de fluidos, entrada e saída de material o tempo todo, e troca de energia, troca de calor, troca de trabalho. Tudo isso é permitido. E para a gente conseguir trazer as leis físicas fundamentais para a modelagem de volumes de controle, a gente precisa fazer uma tradução, né, uma conversão das leis físicas que nós conhecemos, disso aqui que é conhecido, por exemplo, essa segunda lei de Newton que é conhecida para sistemas, a gente precisa traduzir ela para a formulação de volumes de controle. Tá? Isso daí é feito de uma maneira bem apropriada. Eu acho que o método correto para se fazer isso, que se aprende em fluidodinâmica, se chama da Teorema do Transporte de Reynolds. Quem quiser procurar aí, o Teorema do Transporte, até anotar ele aqui, né, daquela forma mais tradicional mesmo, para quem quiser procurar isso aí, eu acho que chama-se Teorema do Transporte de Reynolds. É uma metodologia para você transformar qualquer que seja a informação, que você tenha uma equação, um modelo que está definido para sistema, você transforma ele para um modelo que vai ser definido para volumes de controle. Então isso daí é importante porque a gente tem que usar essas leis físicas em outros contextos, né? Uma lei física reconhecida, por exemplo, é a conservação da energia, ela é definida para sistemas. Como é que a gente vai aplicar isso para uma turbina, que é um volume de controle? A gente faz essa tradução e utiliza a lei da conservação da energia para volumes de controle. Tá? Isso aí é feito nas próximas aulas. Eu vou passar em mais detalhes, a gente vai explicar para vocês, beleza? Valeu, até mais.